A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país, segundo o MEC, e com certeza pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um IBFcast, podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Eu sou Paulo César Silva, CEO da Irradiare Consultoria em Sustentabilidade, líder do Comitê Qualificado de Conteúdo ESG. Esse podcast de hoje, que a gente traz junto aqui também o Comitê de Tributação Empresarial, com a Efigênia Brasilino, que é a líder do Comitê de Tributação Empresarial. A Efigênia, que é advogada tributarista, diretora jurídica de compliance e tributação da DocStage, também professora universitária, associada do Instituto Líderes da Manhã e que lidera o Comitê de Tributação Empresarial do IBF. E recebemos de maneira muito alegre aqui, muito motivados, uma convidada ilustre, né? Raquel Freixo, hoje subsecretária de Competitividade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Espírito Santo, especialista em Direito Tributário pelo IBET, mestre e doutoranda, né, em Administração e Ciências Contábeis pela FUCAP, gestora também da Agenda ESG pelo INSPER e sempre se auto-intitula realmente como uma defensora da diversidade e inclusão no mundo corporativo e público e mãe de menina, né, Raquel? Seja muito bem-vinda ao IBFcast. Obrigada. A parte mais importante é o final do currículo, né? A mãe da Maria, exato. A mãe da Maria Eduarda desqualifica-nos para qualquer outra habilidade. É um prazer enorme estar aqui com os dois comitês concomitantemente. Então, acho que a gente vai ter bastante assunto. Vai ser um podcast bem rico. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado. Para a gente é uma alegria muito grande, né, Raquel, de poder trazer essa discussão de maneira integrada. Esse que é um tema tão desafiador que nós, dentro do Comitê de Conteúdo ESG, temos tentado trabalhar essa integração e como que esse tema permeia diversas pautas dentro das organizações, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, né? E aí a ideia é realmente a gente bater nesse bate-papo de hoje, trazer um pouco dessa perspectiva de como que essas agendas se encontram, né? Tributos e agenda ESG. E aí, assim, como provocação inicial, outro dia vendo uma reportagem que nem é tão atual assim, mas é uma citação que sempre chama muita atenção, né, quando a gente fala de tributos, que é um dado do Ministério da Economia de 2022, os dados fechados em relação a recursos disponíveis para a Lei de Incentivo Fiscal, que estavam disponíveis para as empresas utilizarem. Só que desses 4 bilhões de recursos que estavam disponibilizados pelo governo, somente 500 milhões foram efetivamente utilizados. Isso me chamou a atenção. Por quê, né? Se esse é um recurso que já não é mais da empresa, por que ele não está sendo utilizado? Então, a ideia é a gente poder trocar um pouco de ideia a respeito dessa referência, assim, e como que, na prática, isso está acontecendo, quais são as perspectivas que a gente pode trazer e que podem vislumbrar para que o empresário possa utilizar esse recurso de maneira efetiva e como uma estratégia inteligente, de fato, né, de utilização para investir na agenda ESG, né? Então, assim, antes da gente começar, Raquel, eu queria que você fizesse um breve histórico da sua trajetória e até para poder mostrar também que é bem legal essa experiência, vivência que você tem do ambiente, também do poder público, né, e regular essas questões de tributos também, mas também como é que isso, de alguma forma, tem a ver com o que a sua própria trajetória traz de vivência dessa pauta ESG também. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente adentrar, de fato, nos assuntos aí. Bom, importante, né? Já que a gente vai bater um papo, né, com vocês, daí do outro lado da tela, é importante saber quem está aqui, mas, bom... eu estou como subsecretária, como foi dito, mas eu venho de uma família muito, muito humilde, né? Meu pai pedreiro, minha mãe professora de creche, depois de muito tempo, e eu digo que eu sou filha dos incentivos fiscais do Estado do Espírito Santo. Então, quando alguém vai falar de incentivo, tem que dar uma estudada antes, né? Porque não é o que parece ser, é algo muito mais profundo. Então, eu estudei bastante, trabalho desde os 14 anos, vim estudando, me formando, trabalhando em empresas que situaram no Espírito Santo por conta dos incentivos fiscais. Cresci, fui vista, né, pelo poder público e tenho uma enorme gratidão pelo governador atual do nosso estado, que foi quem me permitiu, mesmo sem saber muito bem quem era, né, me permitiu pela minha qualificação, enfim, meu currículo, estar como subsecretária. E é muito interessante exatamente isso que você falou, Paulo, ver a máquina de dentro, né? Isso me faz ser mais compreensiva para algumas pautas que, como advogada à época que eu era, hoje não exerço mais, mas à época eu, nossa, por que é assim, né? E hoje, opa, agora eu entendo por que é assim, mas ao mesmo tempo também me ajuda a ter um olhar diferente da própria administração pública e contribuir com os colegas que lá estão. Então tem sido
uma experiência incrível, incrível, e eu acho que o nosso bate-papo aqui vai convergir bastante para tudo isso que a gente tem feito no governo do Estado nesses últimos anos. Bacana. Bom, eu passo para a Efigênia agora, eu acho que essa conexão inicial, só para a gente ter essa referência, eu passo para a Efigênia também, para a gente começar a promover esse bate-bola, assim, ela com esse olhar, né, da visão do tributário, e como é que a gente começa a entender esse cenário que a gente tem pela frente em relação à questão tributária e como é que se conecta com isso tudo. Maravilha. Raquel, é um prazer, como sempre, ouvi-la, estar com você. Para quem não conhece, a Raquel, além de uma excelente subsecretária de desenvolvimento, ela também é uma mulher muito ativa, trazendo, inspirando outras mulheres. Já foi até mentora em alguns projetos, então é uma inspiração muito grande como profissional e como pessoa. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E Paulo, como sempre, também muito culto, trazendo quesitos e instigações e provocações muito interessantes sobre a ESG. Eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast até o final vai aproveitar bastante o conteúdo. Bom, introduzindo um pouquinho a temática, né, nós vamos falar um pouquinho de ESG e tributação. E, definitivamente, tributação é um tema que causa um certo alvoroço, né? Ninguém gosta de sentir que o bolso foi mexido, especialmente a classe empresária. E nós temos hoje como pressuposto a existência do Estado custeada por uma tributação, considerando que a tributação ela é compulsória. Nós, assim, em tese, nós não podemos fugir disso. Mas as pessoas, a maior parte dos empresários, ao buscar um planejamento tributário, ao buscar iniciativas para reduzir a tributação de forma lícita, eles se deparam com os incentivos fiscais, que é o tema do nosso podcast. Por que não aliar incentivos fiscais a boas práticas ambientais, sociais e também dentro dessa parte de governança corporativa? Acho que essa é a principal visão que o empresário tem que ter. Ele pode muito bem reduzir a tributação de forma lícita, utilizando planejamento, utilizando ferramentas legais, mas também fazer o bem para a comunidade local. Afinal de contas, o desenvolvimento econômico, a prosperidade, ela tem esse impacto no nosso dia a dia. Se eu prospero, se eu contrato outras pessoas, são famílias que estão ali sendo mantidas e, com isso, eu gero impacto não só para a minha empresa, para a minha produção, a produção econômica, o desenvolvimento da minha própria riqueza como pessoa, mas da sociedade e da nação como um todo. Trazendo um pouco sobre isso, Raquel e Paulo, eu queria apenas apresentar um breve conceito, né, do que seria incentivo fiscal, depois você pode até explorar, trazer outras visões, que, na verdade, incentivo fiscal ele tem uma finalidade, é um instrumento jurídico e tem a finalidade de impactar economicamente através da renúncia, às vezes fiscal, ou isso aí tem até uma discussão, né? Não renúncia. Ou não renúncia, que seria a redução da receita pública, que é compulsória, a receita que deveria ser recebida e que, de certa forma, ela é mitigada para que haja incentivo especificamente de um setor, às vezes de um segmento, de uma comunidade, ou tenha uma aplicação de uma política pública. Afinal de contas, o incentivo ele tem que estar atrelado também à finalidade do Estado como um todo, né? Aquilo que está lá previsto na Constituição Federal. Não faria sentido um benefício especificamente econômico sem esse impacto. E a definição das leis dos incentivos fiscais, elas estão muito também atreladas à competência dos estados, União e municípios. Afinal, você só pode aplicar o incentivo fiscal se você tem direito ou não àquele tributo. Então, se eu, por exemplo, sou o Estado do Espírito Santo, eu tenho como competência a arrecadação do ICMS. Eu posso utilizar esse instrumento do incentivo ou do benefício fiscal para reduzir essa arrecadação, de certa forma, e causar um impacto econômico, concedendo a esse contribuinte o benefício. Então, as empresas podem optar, mas essa opção ela vai ficar vinculada aos tributos que elas pagam no dia a dia. Passando, então, para as perguntas, eu posso passar para as perguntas, Paulo? Nós já temos uma muito importante, Raquel, que é a seguinte. Falando de incentivos fiscais, você pode trazer para a gente exatamente qual seria a visão do que são incentivos fiscais, a importância no contexto econômico para fins de aplicação das políticas sociais, governança e também sociais, governanças e econômicas, e nos dar alguns exemplos de incentivos fiscais a nível Brasil e Espírito Santo, por favor? Bom, vamos lá.
Você foi num ponto na ferida, já foi na ferida, já causou que eu sou possivelmente expressiva, quem está ouvindo o nosso podcast já viu uma levantada de sobrancelha. É importante primeiro a gente trazer algo muito claro, Paulo. Tributos e ESG, as pessoas têm medo de falar, né? Parece que é uma pauta da elite, que é uma pauta gourmetizada, eu costumo brincar. Sim. Então, o primeiro ponto, e eu acho muito propício esse nosso bate-papo, é exatamente a gente mostrar que esses dois temas, eles estão inseridos no nosso cotidiano e estão ao nosso alcance. Então, não são pautas difíceis. Todo mundo fala, tributário é muito difícil. Não é. Venderam para a gente que mas não é, tá bom? Então, quando a gente, por exemplo, fala dos incentivos tributários, eu gosto da definição, que é o que a gente trabalha por estratégia, é de trabalhar como o incentivo fiscal como sendo uma política, e ele tá, Efigênia, Paulo e ouvintes, né? Ele é uma política pública. Então, o incentivo fiscal não é que ele vai gerar, ele também vai propiciar outras, mas ele, em si, por si só, ele é uma política pública. E detalhe, ele não é uma invenção do Espírito Santo, não é uma invenção do Brasil. Então, a gente tem, né, o histórico de incentivos tributários, principalmente para fomentar a exportação, importação, o drawback, são incentivos milenares. Então, não é algo que nasce aqui. E ele é uma política pública com um objetivo. Toda política pública ele tem um objetivo. Então, se eu crio uma política pública na área de educação, ele vai ter um objetivo de trazer mais jovens ou de educar pessoas de baixa renda, analfabetos, enfim, vou trabalhar mais a pauta de escolas técnicas. Ele tem uma finalidade. E a finalidade dessa política pública de incentivos fiscais, como regra geral, é promover o desenvolvimento regional, dadas as características do Brasil, geográficas e geopolíticas. Então, o incentivo fiscal, ele e detalhe pequeno, ele continuará sendo vide reforma tributária. Quem está falando que os incentivos fiscais acabam com a reforma tributária, desculpa, essa não é uma fala propriamente dita verdadeira. Vide, por exemplo, todas as listas de exceções que estão sendo impostas na própria reforma. O próprio imposto seletivo aqui, que é o chamado imposto do pecado, ele já tem exceções. Ele já tem a alíquota de 1, a alíquota de 0,5. Então, isso são incentivos, né? Perfeito. Não, até essas exceções, por exemplo, os serviços médicos, elas podem ser revistas. Há uma previsão no projeto de lei complementar que diz que o comitê gestor do IBS-CBS pode revisar a cada período, 5 anos. É isso, a gente pode fazer um bate-papo também sobre reforma. Exato. Eles continuarão existindo. Bom, dito isso, e aí foi a pergunta da Efigênia, e aí já antecipando, acho que dos bate-papos mais adiante, qual que foi o grande mito que se gerou em torno dos incentivos fiscais? Bom, como a gente tinha, e falando especificamente dos incentivos estaduais, como foi bem posto, vou dar o exemplo do ICMS, por muito tempo, né, dado a competitividade entre os estados, e que, do meu ponto de vista, eu comungo da literatura, eu bebo da literatura, que entende que incentivo fiscal ele é competitivo e a competitividade ela traz crescimento. Tá? Só que, por muito tempo, essa competitividade entre os estados é uma competitividade obscura. Então, se eu concedesse um benefício para a empresa que está no Espírito Santo, o estado, por exemplo, de São Paulo, glosaria, ou seja, invalidaria, né, esse incentivo. E isso levou a algo que não pode acontecer com qualquer política pública, que é a falta de transparência. Então, se concedia incentivos fiscais, vem cá fazer um contrato comigo. Né? E isso, além de não fomentar a governança, ele não possibilitou trazer os indicadores para monitorar essa política pública, se ela é eficaz, eficiente e efetiva como qualquer política pública. Então, a gente tem um recorte disso em 2017, né, com a Lei Complementar 160, que, via de regra, ele começa a dizer o seguinte, olha, acabou a bagunça. Daqui para frente, estados, todo mundo tem que seguir conforme as regras. E os estados que não seguirem terão sanções. Bom, e aí a gente começa a falar de ESG nos incentivos. Porque quando eu trago, por exemplo, o marco de 2017, o que eu estou dizendo? Estou falando, Paulo, que a partir de agora eu dou transparência. Visto que eu dou transparência, eu tenho que ter uma governança efetiva, inclusive para monitorar essas políticas públicas. Ora, então, estou falando do G, do ESG, dentro dos incentivos fiscais. Quando, por exemplo, eu falo, muito se fala hoje, né, no Green Tax, para dizer que os tributos eles estão e são uma ferramenta para a pauta ESG, ela permeia várias áreas. Por exemplo, né, que a gente pode aprofundar mais à frente.
Eu tenho hoje, Brasil, e aí você acabou falando sobre isso, tem incentivos, por exemplo, no Brasil, Efigênia, posso pegar minha cola aqui, gente? Porque são muitas datas, ó. Por exemplo, a gente acha que, olha, essa agenda é de agora, hein? A gente está falando desses incentivos agora, hein? A gente tem, por exemplo, a Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2009. A gente tem a Política de Resíduos Sólidos de 2010. Mas vamos mais para pertinho da gente, ou não? Na data do meu nascimento, nós temos a Política Nacional de Eficiência Energética, que é de 1985. E nós sabemos qual é, só não lembramos. Sabe qual que é essa? Esse incentivo, que concedeu tanto incentivo fiscal como vários incentivos, aquela etiquetinha que tem atrás dos equipamentos elétricos, o Procel. Então, é uma política pública de 1985. Veja, os incentivos, eles sempre fazem parte dessa pauta quando eu quero fomentar desenvolvimento regional e também quero fomentar governança, mudanças climáticas e impacto social. Perfeito. No Brasil tem diversos, esse é um deles, e no Espírito Santo acho que a gente pode falar mais um pouco, senão eu emendo aqui, né? Maravilha. Excelente exposição, e principalmente para ter essa visão de que o incentivo fiscal ele é uma política pública e uma forma de promoção desse desenvolvimento regional e que, na prática, impacta as nossas vidas, né? Você contou um pouquinho da sua história. Eu venho deles, eu sou filha necessariamente deles. Então, ele tem um impacto social muito efetivo. Eu estou onde eu estou graças aos incentivos. Raquel, se não fosse incentivo, não sei. Não sei qual oportunidade de trabalho, por exemplo, eu teria. Mas, hoje, eu sou fruto de um incentivo fiscal, de uma política pública eficiente que tornou o Espírito Santo a potência que é, dada as outras, né? Não estou falando que é só isso, obviamente, né? Mas uma das políticas públicas que tornou o Espírito Santo essa potência. Maravilha. Legal, Raquel. Acho que essa abordagem traz exatamente talvez essa compreensão melhor de que, muito embora talvez não de uma maneira ainda totalmente intencional, as políticas públicas já têm sido implementadas com algum objetivo de melhorar o desempenho, seja na questão de governança, seja na dimensão social do ESG, seja na dimensão ambiental. E aí, me parece, é isso que você explorasse um pouco mais, mas também trazendo já um contraponto para isso, assim, tudo tem um limite. Assim, né? O que é esse esforço? Porque o Estado abre mão de algo com a expectativa de que algum benefício vai ser gerado, que algo de positivo vai ser gerado. E aí, assim, de fato, esse é um novo paradigma, então, essa intencionalidade das políticas públicas no sentido de não mais olhar só o processo, né, de incentivos tributários como um processo de incentivo ao desenvolvimento, mas sim a um desenvolvimento mais sustentável, aí sim, de uma maneira mais intencional. Pensar políticas públicas sobre esse viés é algo que está se consolidando como uma estratégia de incentivo que, de fato, vão promover um direcionamento mais explícito por um rumo, né, mais sustentável de desenvolvimento econômico. E o contraponto disso que eu falei, assim, qual o limite disso? Né? Porque há que se ter responsabilidade nisso e como que o Estado pensa e joga com esse equilíbrio entre o que são essas medidas de estímulo, até que ponto elas vão, até onde eu posso ir com responsabilidade, como que o Estado lida com isso? Tá. Primeiro é importante que, assim, aqui nesse nosso bate-papo, eu estou falando como a Raquel Freixo, e aí eu vou trazer muita opinião acadêmica, não necessariamente como o Estado do Espírito Santo, claro, porque é algo que está em construção por todos nós, pela sociedade coletivamente, né? Então, assim, acho que um primeiro ponto que vou reiterar, os incentivos tributários, como política de desenvolvimento regional, não necessariamente eu estou abrindo mão de algo. Eu posso estar crescendo alto, que é uma discussão que eu entendo que tem que ter nossa atenção, que é o que a gente chama de renúncia ou não renúncia. Eu consigo mensurar numericamente isso, metodologicamente, não é achismo da Raquel. Eu tenho literaturas que falam a respeito. Então, até que ponto, e aí esse é um ponto, eu tenho incentivos que abrem mão de algo? Tenho, caráter da extrafiscalidade, etc. Eu tenho incentivos que aumentam a minha arrecadação? Diversos. Tá? Então, eu preciso, nesse ponto... Por que eu faço essa diferenciação, Paulo, Efigênia? Porque, como são incentivos de naturezas e metodologias diferentes, a forma de mensurá-los também são diferentes. Então, por exemplo, eu entendo, eu acho muito importante que incentivos tenham prazo. Mas eu só consigo fazer isso quando eu monitoro, para ver se ele está sendo eficaz ou não, e até quando que eu preciso fomentar. Vou dar um exemplo, a literatura mostra que a China é a potência que é, eu não vou falar, não tem nada a ver com a questão ideológica política, estou falando da potência econômica, ok? Quando a gente vai estudar a literatura de incentivos tributários no mundo,
A literatura diz muito que as províncias chinesas competiam muito entre elas por conta dos incentivos. Então, províncias, vejam-se estados. Como eles competiam muito entre eles aumentavam o quê? O núcleo de inovação, de desenvolvimento. E se eu desenvolvo as províncias, eu desenvolvo uma nação. E ela virou a potência que é. Olha lá o incentivo tributário fazendo esse gap. Qual que seria o limite desse? E aí é um limite que a gente acha que está numa construção muito legal, muito por culpa, e aí culpa positiva, da agenda ESG. Nós termos critérios claros e objetivos de mensuração desses impactos. Quando a gente fala, por exemplo, em negócio de impacto, hoje a grande discussão no mundo é como eu mensuro o negócio de impacto? Como eu mensuro que esse negócio de impacto foi quem mudou a vida daquela pessoa e não uma obra pública, não é isso? Sim. Então, hoje, a academia, o Estado e a sociedade entendeu que, como eu estou falando de um assunto climático, que não é sobre só... não é desprezando, mas não é só sobre o emprego, mas é sobre a nossa sobrevivência planetária, o nosso esforço coletivo ele tem que dar certo. Ele tem que dar certo. E para eu ver se ele está dando certo, eu preciso monitorar a sua aplicabilidade, seus impactos efetivos, senão eu tenho que repensar isso. Então, acho que a gente está num momento divisor de águas que vai refletir em diversas políticas públicas. A tecnologia vai nos auxiliar muito com isso, os indicadores, a inteligência artificial nos ajuda como Estado hoje já a monitorar essa política pública. A vivência prática da academia, a academia saiu daquele núcleo só acadêmico. Hoje a academia ela interage com os negócios, com o mundo das políticas públicas. Então, o grande... não é só por abrir mão. Esse sempre foi o erro. Nunca foi sobre isso. Se antes, por motivos diversos, eu não acompanhava esses impactos, agora não é a hora mais dessa visão. É a visão de que é uma política pública e que nós precisamos, nós que eu digo, sociedade exigir, poder público executar. Nós precisamos utilizar essa ferramenta para gerar o impacto que ela precisa ser gerado. Então, por exemplo, se eu falo da política de ESG numa empresa, trazendo para o TEX, tem algumas Big Four já falando muito sobre isso. Eu consigo ter ESG dentro da área tributária e não só na parte de incentivo fiscal. Eu consigo ter o S dentro do tributário quando, por exemplo, a Efigênia fez alguns comentários, eu trago qualidade de vida aos meus servidores, eu estendo uma licença maternidade para as minhas funcionárias, eu concedo uma licença paternidade, que os homens precisam ter essa experiência paterna, não só de 5 dias. Eu concedo essa licença para os pais. Eu tenho, aí eu volto para a parte de tax. Eu tenho, por exemplo, incentivos tributários trabalhistas que reduziriam o imposto de renda, por exemplo, das empresas que têm essas medidas. Eu consigo ter o G de governança e incentivo fiscal. Hoje já tem programas diversos da Procuradoria do Espírito Santo, o Regularize, por exemplo, da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo com autorregularização. Eu tenho, por exemplo, cadastros na Receita Federal que mostram que se aquela empresa ela é reincidente em não pagar tributos. O devedor quanto mais, que foi lançado. Isso são indicadores para mostrar se eu tenho uma governança efetiva na parte dos meus tributos. Eu sou uma empresa que parcela demais, por exemplo. Veja, eu não estou dizendo que não possa se usar dos instrumentos e das ferramentas legais que se tem hoje. Mas são indicadores que a sociedade vai vendo da responsabilidade que a empresa tem a partir dos tributos. Eu sou uma empresa que eu uso o incentivo, mas eu dou clareza de que faço uso desse incentivo? Deixa eu aproveitar, então, fazer um contraponto aqui, uma provocação. Como uma defensora da liberdade econômica, responsabilidade individual e da produção de riqueza como um todo, assim, eu acredito que o posicionamento que nós temos que construir é de uma responsabilidade do contribuinte em relação à sua própria produção. Porém, eu trago aqui um contraponto em relação a esse aspecto de definição do que seria devedor contumaz, esses tipos de políticas públicas e até mesmo definições legais que podem gerar, a longo prazo, uma certa punição para o meio empresarial. Eu só precisava trazer esse contraponto, como, por exemplo, lá em São Paulo existe um programa de conformidade e que beneficia o contribuinte que está regular, mas não pune por ele estar irregular.
Eu acho que a parte de incentivos fiscais que tem mais necessidade de desenvolvimento e comunicação com a sociedade, para mim, é esse ponto. Eu não posso punir o contribuinte simplesmente porque ele é devedor do tributo, porque necessariamente, às vezes, é um problema de fluxo de caixa. E aí eu vou trazer que o dia a dia empresarial é muito mais complexo do que um simples texto de lei, né? Um texto frio. Então, são os pontos que me preocupam, como, por exemplo, o imposto seletivo. O imposto seletivo eu tenho sérias críticas, porque ele tributa... Tenho críticas da reforma inteira, mas vamos deixar pra lá. Ele tributa de forma ostensiva bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, por considerar que isso é maléfico à saúde. De certa forma, também... Ele tributa o gás natural, que é o combustível de transição e segurança. Então, pois é, seletivo sobre isso. Eu tenho certa preocupação desse ponto, porque o mundo é mutável, o dia a dia, as empresas, a nossa vida empresarial, ela muda, ela é dinâmica, e a legislação não. Então, eu acredito que a política de incentivo e também de promoção de resultados para a sociedade, ela deveria vir muito mais na parte de educação do que necessariamente tipologias frias. Eu acho que inclusive a lei de... Desculpa, finalizando. Inclusive, essa definição do que seria devedor contumaz agora da Procuradoria está gerando um reboliço aí no meio legal. Fica cenas para os próximos capítulos. Eu acho que vale a pena trazer o time da Fazenda, porque eu estou zero a par desse assunto. Mas você tocou num ponto que eu acho importante e tem muito a ver com a pauta ESG. Quando a gente, que a galera do direito vai pensar mais rapidamente nisso, mas o que é uma sanção? Quando a nossa mãe fala, eu vou tacar esse chinelo, na minha época eu recebia chinelada, hoje em dia não pode, mas eu vou te fazer pensar, ou te colocar num cantinho, enfim. Nós pais, ou nós sociedade, temos punições, e ela é decorrente de condutas. A punição, necessariamente, não é só para punir. A ideia da punição é gerar o quê? Mudança no comportamento. Por muito tempo, e eu acho que a gente está numa fase histórica, eu acho que não estamos no ponto ótimo, né? Mas a gente está caminhando para lá. Por muito tempo, os fiscos, o poder público, o sujeito ativo, que se diria ali na parte tributária, olha o contribuinte, ou olhava, eu prefiro usar essa terminologia, como sempre uma pessoa que merece uma sanção por simplesmente ter uma sanção. Então, eu não tinha uma conduta prévia educativa. Então, concordo com você plenamente, por muito tempo, e nós temos legislações muito antigas que ainda refletem esses momentos. As penalidades, por exemplo, tributárias, são só meras penalidades que não têm o caráter que deveria, que é o quê? Educativo. E aí sim, se eu sou reincidente, e aí não por olha, por exemplo, você trouxe um exemplo do fluxo de caixa, Se eu tenho ali indicadores, aí eu vou voltar nessa questão da governança, por exemplo, do ESG. Se eu tenho indicadores que ele é reiterado, e eu acho que esse é o ponto, reiteradamente descumpridor de uma norma, por exemplo, tributária, em momentos econômicos de estabilidade, que tem isso aí. Eu posso ser reiterado, mas que eu estou vivendo uma hiperinflação. Então, veja, eu tenho que fazer todas essas combinações. E aí, sim, dada toda uma combinação de indicadores objetivos, eu consigo identificar que aquele contribuinte tem essa característica, eu puno. E eu consigo fazer, eu consigo hoje trabalhar junto com a academia, com a literatura, esses indicadores. Então, eu acho que a gente tem diversas ferramentas hoje, Efigênia, indicando que é possível mostrar que quando o contribuinte tem boa-fé ou não tem boa-fé. Essa nuvem que pairava de que todo contribuinte necessariamente tem a má-fé e deseja não recolher o tributo, que essa era, infelizmente, a regra geral, ao invés de ser a exceção. Se antes eu não tinha condições de provar o contrário, hoje eu vejo que a gente tem ferramentas de demonstrar exatamente o oposto. Eu tenho ferramentas de, olha, o contribuinte que, por algum caso pontual, alguma situação específica, seja de gerenciamento, seja social, seja econômico, não conseguiu cumprir uma determinada obrigação tributária, principal ou acessória, que eu abro um prazo de regularização e reeducação. Isso é essencial, especialmente por causa da complexidade do sistema e a quantidade de obrigações acessórias. Uma vez eu ouvi um debate muito curioso lá no CRC,
onde os contadores estavam questionando a Fazenda no seguinte sentido: olha, vocês nos autuaram porque a documentação, a escrituração fiscal digital, o meu SPED, não constava tal informação. Só que era uma construtora, a empresa, o segmento era construção civil. Mas ela não é obrigada a constar. E vocês fizeram uma análise, sendo que eu havia informado isso de outra forma, com outro tipo de escrituração. Eu não me lembro exatamente qual foi a informação, mas ela foi transmitida por outro meio. Então, e também estava nas notas fiscais. Então, eles poderiam ter feito, através de uma inteligência tributária, analisado e visto que estava tudo correto. E aí houve uma aplicação de uma penalidade, e eles ponderaram isso. Então, essa parte dos indicadores, eu acredito que é essencial, sim, para o meio empresarial, para fins da gestão própria da empresa, mas talvez, e aí fica uma provocação para passar para um próximo bloco, a indicação também da qualidade do uso do sistema. Afinal de contas, nós, como contribuintes, o imposto, o próprio nome já diz, ele é imposto, né? Nós não temos muita alternativa de discutir com o Estado quanto nós queremos pagar de tributos. Talvez a criação de indicadores de qualidade até para fins de uso das obrigações acessórias, o que poderia ser simplificado, seria interessante. É a construção conjunta dessas políticas públicas do ESG. E aí acho que tem um gancho interessante dessa discussão tributária, né, que aí ficou muito, né, claro essa questão. E é uma discussão complexa, de fato, mas fazendo um pouco do paralelo com aquilo que é o complemento, e aí quando a gente fala da agenda ESG, assim, que tem, de uma certa forma, um pouco dessa lógica também. A gente pega na agenda ambiental e social, a gente pode comparar com aquilo que é a lógica, inclusive, que ainda rege grande parte da regulação ambiental, que é a lógica do comando e controle. Então, assim, se você pisou fora da faixa, eu te puno, né? E hoje o que a gente tem visto que tem funcionado super bem exatamente na agenda ambiental são aqueles países, estados que estão conseguindo estabelecer medidas de incentivo ao bom comportamento, ao invés, ainda que ainda existam as medidas de punição pelo mau comportamento, vamos chamar assim. E aí eu acho que quando a gente fala das leis de incentivo, eu acho que isso é um pouco dessa virada de chave, né, quando a gente fala da pauta ESG, como que as leis de incentivo, de fato, podem ajudar a criar uma nova referência, né, para as empresas não ficarem também sob esse olhar assim, não, eu vou fazer para me defender, vou fazer tudo o que for possível para poder burlar, se ninguém me pegar, eu estou bem. Né? E essa é uma lógica que ainda existe em algumas lideranças empresariais, eu não acredito que seja a maioria hoje. E aí, assim, trazendo um pouco dessa perspectiva já um pouco mais pragmática, Raquel, assim, hoje, que tipo de instrumentos, se a gente for pensar nessa questão da pauta ESG, que envolve esses desafios associados à agenda ambiental, os desafios associados à questão social e de governança, que tipo de instrumentos principais hoje, por exemplo, a gente tem aqui no Estado, para a gente poder até levar para quem está assistindo o nosso podcast, entender um pouco do que são essas possibilidades, porque talvez alguns ainda nem conheçam essas possibilidades de utilizar esses instrumentos para melhorar o seu desempenho em relação a esses temas. Né? Perfeito. Paulo, eu acho que, só antes de citar alguns exemplos, é muito importante essa combinação que está sendo feita aqui nesse podcast. Porque, embora não seja novo, a pauta de sustentabilidade social e de governança, embora ela não seja nova, né, historicamente ela não é nova, hoje ela está mais em evidência, digamos assim. E as políticas públicas estão girando em torno desse contexto porque a economia está saindo de um formato da economia linear, em que eu tenho ali uma forma de extração, de produção e de descarte, para uma economia circular. Isso não somos nós, que é a própria entidade privada, ou seja, o Estado não precisa impor, né? Ele já está fazendo essa migração para essa economia circular, que eu vou extrair, eu vou produzir, eu vou descartar, reutilizando isso no meu processo, porque se entendeu que isso traz oportunidades. Isso traz impacto financeiro para a empresa. Se daquele descarte que antes eu tenho que despender um custo para ver aonde eu vou descartar, agora eu posso reintroduzir isso no meu processo, inclusive com incentivos. Então, e por que é muito importante essa combinação? Porque como essa agenda está sendo criada agora, ela nasce nesse novo contexto econômico e tecnológico e de maturidade da sociedade quanto aos incentivos, e nasce com indicadores. Então, eu vou começar a aplicar esses incentivos já monitorando essas políticas públicas, porque ela nasce, os incentivos, não nasce no contexto da obscuridade da guerra fiscal. Ela nasce num contexto de tecnologia, de transparência e de que a gente precisa fazer algo para o planeta. Dentro desse contexto, é muito... e aí eu falei isso no início, eu vou retomar agora para vocês entenderem o porquê. Lembra quando eu falei lá no início, no nosso bate-papo, que parece assuntos gourmetizados, longe? Mas isso está no dia a dia.
Então, hoje eu tenho incentivos fiscais, tanto sociais, que já existiram, por exemplo, a lei de incentivo à cultura do governo federal, a lei do esporte aqui no estadual mais recentemente, também temos incentivo à cultura. Mas eu vou trazer mais aqui para a paz e desenvolvimento econômico, que é onde eu estou mais habilitada a falar por conta da minha rotina. A gente tem ferramentas como o Compete e o Invest, por exemplo, que são os benefícios ordinários, digamos assim, os mais comuns, que trabalha a agenda ESG. Você sabia disso, Efigênio? Se vocês hoje pegam os relatórios que as empresas precisam apresentar para a gente anualmente, elas precisam responder uma série de questionários que trazem aspectos de ESG. Com esse relatório, o Compete, por exemplo, a gente fez essa virada de chave em 2021. Então, a empresa só dizia qual o faturamento, quantas pessoas você emprega. Sim. Hoje, ela precisa responder 90 e poucas perguntas. Raquel, você está burocratizando o sistema? Não, estou criando indicadores qualitativos. Não basta ter indicadores, eles precisam ter informações qualitativas. Eu crio indicadores para entender como é aquele setor. E sabe o que é super legal? Eu adoro dar esse exemplo da galera da Rochas. Eu sempre fazia a provocação, e aí, anualmente, esses setores precisam apresentar para a gente, por exemplo, o que eles estão fazendo. E aí eu sempre fazia a seguinte provocação: olha, o seu setor está empregando muito mais mão de obra masculina do que feminina, nem vamos brincar, né? E hoje, quando os setores vão apresentar, eles olha, Raquel, tanto que cresceu nesses 2 últimos anos a mão de obra feminina, porque a gente tem qualificado. Veja, eu tenho um benefício tributário que incentiva a sua operação, por exemplo, e que gera impacto. Mas sendo objetivo, contar, beleza, como eu introduzo, então, como eu uso essas ferramentas para fazer essa conversão da minha operação para um desenvolvimento econômico, e a palavra continua sendo desenvolvimento econômico, embora mais sustentável, né? Eu posso usar, por exemplo, o Compete. Eu tenho o Compete Transportes, em que nós ativamos especificamente para a agenda ESG, sabiam disso? Que é para exatamente as transportadoras. Como o Espírito Santo tem uma matriz emissora diferente do Brasil, que normalmente no Brasil é o agro, a gente tem muito o minério e o transporte, nós temos incentivos para isenção de ICMS na aquisição de caminhões novos, porque os novos caminhões emitem menos do que os caminhões antigos que estão hoje. Eu tenho o programa Gerar, que é um programa que fomenta a geração da sua própria energia renovável. Eu concedo incentivo tributário tanto para os equipamentos adquiridos, como para essa energia gerada. Eu posso ter o próprio Invest, que se uma indústria pretende melhorar, por exemplo, dentro do escopo 1 da sua operação, deixar a sua operação mais verde com equipamentos mais tecnológicos que emitem menos emissões, etc., eu consigo conceder incentivos para aquisições desses novos equipamentos, desse ativo imobilizado. Então, nós temos ferramentas hoje vigentes que podem e devem ser utilizadas pelos empresários para essa transição operacional. Você não está fazendo um novo negócio, é o seu mesmo negócio. Só que você vai mudá-lo de uma forma que, inclusive, ele traga mais lucro. A gente não está falando de caridade aqui. Então, veja, a gente tem hoje, e respondendo objetivamente, os incentivos que já existem, eles atendem essa pauta. E eu estou dizendo além de atenderem essa pauta, nós já temos hoje indicadores, citei o exemplo do Compete, de como a gente tem monitorado os impactos de ODS nas empresas. Tem muita empresa que não sabia nem o que era. Prefiro não responder. Eu tirei essa opção do questionário, prefiro não responder, porque agora elas vão ter que me responder. Então, veja, nós temos, então, Lei de Incentivo à Cultura, em resumo, nós temos a Lei do Bem, nós temos, por exemplo, a Lei do Bem é uma lei federal que incentiva empresas tecnológicas e ela tem uma redução maior. A Lei do Bem ela tem uma redução de imposto de renda, mas a redução de imposto de renda para quem está na área da SUDENE e é de tecnologia é ainda maior para uma empresa que está fora. Então, eu consigo ter um arcabouço regulatório. E aí eu preciso de Por que você está falando de tecnologia? Porque eu preciso de novas tecnologias para fomentar o desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho o Gerar, eu tenho o Invest, eu tenho o Compete, eu tenho agora o Hidrogênio Verde, que nós publicamos o ano passado, o programa Gerar Hidrogênio Verde, que publicamos em 2023. Nós temos o nosso decreto que foi publicado em 2022 e regulamentado esse ano, que é a legislação sobre o negócio de impacto. Esse ano nós fizemos o Conselho, o CENISA. Nós temos legislações, esse ano foi publicado também o decreto de logística reversa. O que isso quer dizer? Nessa nova economia em que eu tenho uma modelagem circular, como eu reaproveito e beneficio as empresas, como vocês disseram, pelo comportamento que amanhã, e esse é o ponto, Paulo,
amanhã não vai ser mais necessário, porque assim, no amanhã a longo prazo, né? Essa transição não vai ter acontecido. Então, a gente vai ter outras discussões. Então, a discussão do incentivo não é mais sobre a renúncia ou não. É sobre a necessidade para a gente migrar rapidamente. A gente precisa ter uma pauta objetivamente de planetária. Né? E aí eu consigo monitorar porque eu estou nesse novo... Então, assim, a gente tem que abandonar, e assim, a gente tem que abandonar a pauta de que incentivo é só para renúncia fiscal. Ela vai... Quando a gente pega, por exemplo, o pacote dos Estados Unidos, que ele lançou há 2 anos atrás, falando do hidrogênio, por conta de toda, enfim... Da economia verde. Ele tem 3 pilares de atuação: financiamentos, políticas públicas centralizadas, né? Então todo mundo vai andar junto, e incentivo tributário. Porque são políticas públicas que fomentam. Mas agora a gente está nessa fase de que, eu consigo saber o time dela. Gostei muito desse final, porque eu já tinha ouvido essa provocação do incentivo versus renúncia, e eu acho que ficou bem claro agora, né, para as pessoas que estão ouvindo o podcast. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, 2 ponderações interessantes para quem está ouvindo. Você citou as ODS, né? As ODS são diretrizes da... Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, como a gente tem um objetivo comum, e a Agenda ESG ela nos fomenta isso, que é qual é o objetivo comum? Salvar o planeta. Raquel, isso não é Greenpeace, não é coisa de Greenpeace, tem matemática, ciência envolvida. Beleza. Então, já que a gente tem um objetivo comum, o mundo precisa andar conjuntamente em ações, os mesmos passos. Senão, se a gente... É aquela história, né? Se eu tenho uma corda e cada um puxa para um lado, ninguém ganha. Então, nesse caso, todos precisam puxar para o mesmo lado. Então, são objetivos de desenvolvimento econômico sustentável como indicadores mundiais que já estão prontos. A gente só precisa aplicar. E é interessante porque as ODS, são 10 ODS, salvo engano. 10. 17 ODS. 17 ODS, e elas são aplicadas não só na parte tributária, né, na parte dentro da administração tributária, mas até algumas pautas de julgamento do STF e do STJ são também vinculadas ou classificadas com essas ODS. Dependendo daquilo que o STF e o STJ julgam, se você acessar o site hoje, você consegue identificar. Então, são pautas prioritárias, especialmente dentro desses quesitos que nós estamos falando do ESG. E um outro ponto interessante também, que eu queria, na verdade, mais perguntar, por curiosidade mesmo, Raquel. Já ouvi muito sobre o Gerar, já li um pouco, mas não ficou tão claro quais são os segmentos. E aqui, aproveitando, eu tenho certeza que essa também é uma pergunta interessante para os nossos ouvintes, beneficiados pelas políticas públicas e também de incentivos fiscais do Gerar. Quais são os segmentos hoje? Deixa eu só aproveitar e complementar, então, que vocês, na mesma resposta, você já junta isso, Raquel. Eu acho que essa pergunta é extremamente pertinente. E aí se junta um pouco com o que você trouxe também desses diversos instrumentos. Ainda se tem um pouco de mitos a respeito da questão dos instrumentos tributários, das leis de incentivo. Isso é para toda empresa? Assim, existe uma dúvida enorme ainda. Se o pequeno e médio empresário, de fato, é também beneficiado, porque, assim, quando você fala em quantitativos de empresa, esse é o grande desafio que a gente tem. As grandes empresas, porque têm estruturas próprias, tem gente para cuidar dessas agendas, tanto da parte tributária quanto da parte da agenda ESG. E aí, assim, isso vale também para as pequenas e médias empresas. Esses benefícios também são acessíveis. Então, assim, complementando a provocação aí que a Efigênia traz, também assim, traz um pouco para a gente desse olhar o quanto que isso é aplicável ou não para essas realidades também. Perfeito, Paulo. Ela e deve, porque é a mais populosa cadeia de desenvolvimento econômico, são pequenos e médios. Então, o Gerar, na verdade, o programa Gerar, então, assim, quando a gente fala em descarbonização, rapidamente, eu tenho algumas ferramentas que o mundo já mapeou, e uma das ferramentas de descarbonização é a transição energética, que tem ali a eletrificação da economia, eficiência energética e a migração de fontes fósseis para fonte não fósseis ou renovável. Então, o Gerar, ele é uma política pública desse eixo mundial de transição energética, de migração da política mais fóssil, mais poluente, para a menos poluente, mais renovável possível. Então, o Gerar atua sobre esse eixo. O Gerar, ele não é um incentivo tributário, tá, Efigênia? Ele é inclusive, mas não somente. Ele foi desenvolvido a partir de uma política pública desenvolvida mundialmente pelo IRENA, que é o Instituto Internacional de Energias Renováveis, e ele disse que, para dar certo a implementação de políticas públicas que fomente a transição de fósseis para não fósseis, a política pública precisa atuar em alguns eixos. Nós internalizamos esses eixos e incluímos mais um. Quais são esses eixos, rapidamente? Precisa ter investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento, Paulo, necessariamente estou falando de pequenas e médias empresas.
muitas vezes, né? Então, eu estou falando, por exemplo, e aí vou dar um exemplo no caso do Espírito Santo, foi inaugurado, né, recentemente, eu não vou botar prazo aqui, porque eu não sei quando vocês vão ver esse podcast, mas recentemente, no Parque do Governador em Vila Velha, que é um município no Espírito Santo, uma árvore fotovoltaica que foi idealizada, desenvolvida pelos nossos cientistas do CEPID, que é o Centro de Inovação do Governo do Estado do Espírito Santo. Foi um estudo desenvolvido especificamente dentro do eixo de P&D para trabalhar a transição energética. Quando eu falo de P&D, eu estou falando também de educação. Eu estou falando de fomento à educação. Hoje, eu me arrepio em ver isso. Hoje, você tem aqui no Espírito Santo, por exemplo, curso técnico de ensino médio nas escolas públicas em energias renováveis. Vocês sabiam disso? Interessante. A gente tem técnico hoje em faculdades, né, estaduais, né, por exemplo, em João Neiva, que é técnico em manutenção em fotovoltaica, por exemplo. Extremamente importante. Hoje nós andamos e vemos carros elétricos. Então, né? quando eu estou falando do gerar, eu tenho o eixo P&D, que é tudo isso que está acontecendo ali. Eu tenho outro eixo que é regulatório. Então, eu preciso trazer a segurança regulatória para as empresas. Então, eu preciso fomentar essas regulações. A gente tem feito isso em parceria com as outras secretarias. Eu tenho o eixo acesso à rede. Eu preciso dialogar com quem distribui e transmite. Então, a gente conversa muito com as nossas concessionárias. Hoje, nós temos a maior indústria de equipamentos de linha de transmissão da América Latina no Espírito Santo. Então, a gente fomenta, a partir, por exemplo, desse acesso à rede, toda essa cadeia. A gente tem o eixo de financiamentos. Então, a gente tem linhas de créditos específicas para essas ações, no Bandes, no próprio Banestes. Então, a gente tem essa linha. E a gente tem a outra linha tributária. Veja, foram várias até chegar aqui. E aí, a linha tributária, hoje, a gente tem a isenção até 5 megas para a geração da energia renovável, seja ela de que fonte for. A mini microgeração, né? Exato. E aí eu tenho ainda o eixo, que aí essa foi o único eixo que o Espírito Santo introduziu dentro dessa política mundial que se diz dar certo, que foi o eixo de desenvolvimento regional, que é uma política pública uma determinação do nosso governador. E mais também, quando a gente fala em energias renováveis, eu preciso respeitar a vocação climática de cada região. Muitas vezes está em municípios com pouca mão de obra, então a gente consegue auxiliar os municípios via nossa subsecretaria de desenvolvimento regional nessas ações. Olha o tamanho disso, e dentro de todos esses eixos cabem indústria grande, prestadoras de serviço, cabem empresas pequenas, médias e grandes. Só quanto ao eixo tributário que eu tenho uma questão regulatória, que empresas que têm um regime tributário específico não teriam acesso, como, por exemplo, o Simples Nacional, porque ele já é um benefício em si. Né? Fora isso, se eu sou uma média empresa, o que acontece muito, né? Aqueles planejamentos meio malucos? Olha, eu vou abrir um monte de empresa para tudo ser simples. Às vezes ele não está sendo eficiente. Ele está gerando várias poluições, inclusive, porque ele tem várias empresas para gerir, vários custos de conformidade. Se ele concentra em uma só, eventualmente, ele consegue acessar esses incentivos. Então, veja, eles são para todos. Agora, a gente está numa fase que é informacional, né? Então, as pequenas e médias empresas, por isso, de novo, ESG tem que ser desmistificado. Elas são acessíveis para todos, inclusive para elas. Então, essas políticas públicas são para elas também. E a gente está nessa fase de demonstrar e divulgar que o que a gente tem ajuda nessa transição e que é acessível para todos. Perfeito. Então, dentro do eixo tributário, seria aplicável para a geração de energias... geração de energia renovável. Seja, renovável, por exemplo... Independente de se fotovoltaica... Biomassa, a gente já concedeu. A gente está falando de biometano, então a gente já concedeu. Isso. Então, a gente associando o gerar mais o investe, né, respeitando a Lei 160, o fomento... Eu não posso excluir fonte. Se eu limito a fonte, por exemplo, fotovoltaica, é muito intermitente. Eu quero que a transição energética dê certo. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso casando esses dois incentivos. Então, a gente já tem, inclusive, cases de sucesso relacionados a esse ponto. Assim, eu sei que não seria algo muito habitual dizer. Aí você fica à vontade, se você quiser não trazer. Mas tem algum case de produto ou de indústria em si, sem citar, né, o segmento, etc., que você achou interessante para o nosso ouvinte? Por exemplo, você citou do biometano, né? Biometano? Também. No Espírito Santo é difícil se você fala de uma empresa. Então, assim, como eu estou numa pasta muito sensível, vou preferir usar setores maiores que você tem uma pulverização maior. Então, eu vou usar, por exemplo, o próprio Compete atacadista.
que é um setor hoje pujante, que é uma não renúncia clássica tributária, porque eu distribuo produtos para o meu centro de consumo. Então, as empresas, necessariamente, pela via lógica, seria ficar mais próximo ali do seu centro de consumo, e hoje eles estão o quê? Aqui no Espírito Santo, por todo o modal logístico, mas, sem dúvida nenhuma, pelos incentivos. Quando a gente pega hoje a comparabilidade dos dados do relatório do Compete Atacadista de 2018, por exemplo, né, que tem tudo, e tudo isso, gente, tudo que eu estou dizendo tem no site, é www.sedes.gov.br, setor estímulos à competitividade, e aí lá o Compete. Todos esses relatórios são públicos e transparentes, tá? Então, quando você pega esses relatórios, a gente já consegue ver, desde quando, por exemplo, a gente começou a pedir as informações das contrapartidas dos segmentos de sustentabilidade, etc., as empresas têm trazido, ano após ano, um valor muito expressivo no aumento de investimento, por exemplo, em sustentabilidade, em diversificação, por exemplo, do seu quadro societário, do seu quadro de colaboradores. Então, um case de sucesso é que na própria geração de energia. Então, eu tenho um setor que, olha, só distribuo mercadoria. Hoje eu posso ter um galpão que gera sua própria energia, por exemplo, usando o incentivo do gerar, colocando uma usina fotovoltaica ou consumindo uma energia no Mercado Livre, no Mercado Livre, que reduz esse valor. E veja, e é um setor que aparentemente, o que eu posso fazer? Né? Hoje eu tenho tecnologia sendo empregada nessas empresas de, por exemplo, empilhadeira de pallets. Hoje, muitas empresas já têm comprado esses equipamentos com redução tributária movidas a gás e a eletricidade saindo do diesel. Então, veja, mesmo na minha operação... E aí eu entendo que são cases de sucesso. E por que eu trago esse setor? Porque é um setor palatável, é um setor rotineiro, no dia a dia, não é um biometano, não, é um setor novo que nasce nessa essência. Então, é um setor no dia a dia em que hoje eu já consigo trazer esse novo olhar na minha operação rotineira. Perfeito, Raquel. Não, ótimo. Excelente. Eu acho que a gente tem assunto pro dia inteiro. Infelizmente, o nosso tempo vai acabando. E aí, o povo já vai parar de malhar, não vai dar tempo mais de ouvir. A gente já vai indo para essa reta final, Raquel. E aí, assim, trazendo já para as considerações finais, eu gostaria que você comentasse um pouco também diante dessa realidade que você vivencia no seu dia a dia, no cotidiano, de tantas empresas, tantos setores, né, procurando o governo, Estado e buscando enxergar possibilidades para que ela possa fazer essa transição, né, para esse mundo diferente que está sendo desafiador para todas as empresas, mas fazer isso de forma competitiva, sem que ela perca competitividade. Quais são as questões que vocês têm observado que mais desafiam essas empresas hoje a, de fato, utilizar esses instrumentos como instrumentos efetivos e rotineiros na sua gestão para poder tanto melhorar o seu desempenho econômico, mas também melhorar o seu desempenho ambiental, social, de governança? O que você enxerga aí que você colocaria como pontos de atenção? E aí, na sequência, também comentando assim, um passo a passo que seja resumido do que o empresário que esteja conectado com esse tema, o que ele pode fazer para, de fato, incorporar isso mais rapidamente, o uso desses instrumentos como instrumentos efetivos na sua gestão e se beneficiar disso. Eu vou te responder com o mesmo assunto. Mão de obra. Se o empreendedor entender que ele tem um funcionário especialista nessa pauta, por exemplo, de ESG, sustentabilidade, etc., e que isso não vai gerar uma despesa, mas vai retornar em lucro para ele, vai ser muito importante. Então, hoje, o que me parece que faltam especialistas, faltam as empresas entenderem que não é qualquer pessoa que fala desse tema. E eu preciso investir nesses profissionais, porque esses profissionais se qualificaram para esse tema e vão acessar rapidamente esses recursos. Consequentemente, a empresa está retendo talentos. A empresa ela vai estar criando um portfólio, e aí profissionais, que eu digo seja mão de obra interna ou uma consultoria, mas eu digo pessoas que trabalham e estudam o tema. Então, o que eu, por exemplo, vejam, eu citei só exemplos do que a gente já tem, de incentivos, por exemplo, tributários que nós já temos. O que nós precisamos, então, eu vejo assim no meu dia a dia, é exatamente as empresas afoitas, sem antes ter estudado o tema. As pessoas até falam, Raquel, ela gosta que antes da reunião você chega mais ou menos estudado. Porque é isso, você perguntar para mim o que já está no site, a equipe já perdeu horas do dinheiro público elaborando aquela ferramenta para ficar acessível. Então, as empresas precisam do mínimo da qualificação para acesso. E aí, veja, de novo, isso não é custo. Isso é retorno
para a própria empresa. Que se eu tenho um talento, né, de uma empresa parceira próxima de mim ou de um profissional de qualidade, eu estou trazendo valor ao meu produto, eu estou melhorando, ou meu serviço, enfim, eu estou melhorando o meu produto e serviço, eu estou ganhando mercado e alcançando o meu consumidor, que essa geração exige isso. Essa geração agora, ela exige que a gente saiba do que a gente está falando. Estou em sala de aula, olha, o ChatGPT está falando isso aqui, professora. Ele tem razão, porém, deixa eu dar um outro olhar. E essa geração... Então, te respondendo, o que uma empresa precisaria para alcançar esse recurso? Primeiro, ter alguém, ou uma empresa, ou uma mão de obra interna, que tenha minimamente se dedicado sobre o tema e veja, se dedicado a partir da operação dele, como a nossa operação aqui pode migrar para essa economia circular, trazer mais sustentabilidade, por exemplo, para a nossa operação que existe. Às vezes é rever processo. Quando eu revejo o processo, eu otimizo, eu reduzo o tempo, eu reduzo o custo, aumento o lucro. Então, e aí, olhando para esse profissional, Raquel, a gente tem escassez dessa mão de obra. Que bom, porque tem muita gente se qualificando agora. Então, outro ponto, qualifica um profissional da sua empresa. Investe nele para ele trazer esse retorno. E com isso a gente consegue, por exemplo, acessar todos esses recursos, acessar os incentivos ou os financiamentos ou o que quer que seja, a responder aos indicadores com qualidade. Porque lembra, a gente está falando o tempo todo de monitorar essa política pública. Quem gera essa informação? As empresas. Perfeito. Então, as empresas precisam ter profissionais de qualidade para... Às vezes respondem lá as nossas questões do Compete que eu fico tão triste de ver que não entendeu o tamanho daquilo. Então, se puder resumir, enfim, primeiro, né, já nas palavras finais, eu acho que vocês pediram obrigada mais uma vez por esse bate-papo. A gente pode ter alguns desdobramentos aí. A gente tem muita coisa em andamento. E o que eu tenho de recado não é sobre caridade, não é sobre aumentar custo, é sobre olhar oportunidades. E só consegue olhar oportunidades quem está com foco nesse olhar. Então, invistam em pessoas, invistam no seu servidor, no seu profissional, no seu colaborador, no seu empregado, o termo que você quer usar, para que potencialize essas oportunidades e a gente avance nessa pauta. De novo, desenvolvimento econômico sustentável. Eu não estou deixando o desenvolvimento econômico de lado, é o contrário. Ele tem que acontecer, ele é a fonte de riqueza, de geração de emprego e renda, mas de uma forma mais consciente. Então, eu estou à disposição, inclusive, para esses bate-papos, mas olhem o site antes, estudem antes. Gente, quer fazer as palavras finais suas também aí, para a gente poder ir encerrando? Agradeço. Na verdade, eu queria trazer uma visão também um pouquinho ampla assim, do mercado. Hoje nós temos empresas que atuam nessa parte de ESG, que estruturam iniciativas. Então, eu acho que as pequenas e médias empresas, elas integrando, incorporando colaboradores, seria o melhor dos mundos. Mas elas também podem buscar alternativas, podem contratar no mercado empresas que já existem. Podem acessar treinamentos gratuitos. Exato, hoje o governo do Estado disponibiliza diversos, o governo federal tem treinamentos gratuitos. Quando eu falo investir, não é só apenas recurso, é motivação. Então, você consegue fazer isso com muito pouco. Ou com nada, às vezes, né? Você motivando e se qualificando num curso, por exemplo, do Senai ou em outros, né? Do Qualificar, etc. Ou numa dessas escolas estaduais, você está motivando com pouco recurso. Né? É nesse sentido, viu? No sentido de... É isso, é exatamente essa visão que eu acho que nós temos que deixar aqui no podcast. Se você é empresário, então você pode estimular pessoas, gestão de pessoas. Eu diria que deve. Excelente. Como a Raquel, vocês já perceberam, ela já tem essa visão de longo prazo, então o conselho está dado. E como, se você é profissional, se qualificar também, entender que há uma demanda no mercado. Nós estamos num instituto de executivos em finanças, então se você deseja se especializar, se pretende exercer, tem espaço no mercado, eu acho que o Paulo também pode falar um pouco mais sobre isso. E eu quero aproveitar, agora, finalizando, agradecer novamente. Como sempre, muito engrandecedor, Raquel. Vou sair daqui com N ideias. Já imaginei que eu preciso anotar esse fim de semana para pesquisar, porque tudo que você trouxe aqui foi um conhecimento prático e, ao mesmo tempo, profundo, que pode ser aplicado no nosso negócio também. Então, já me deu algumas ideias para levar lá para a empresa. Perfeito. Obrigada também, Paulo. Foi valeu a pena ter agendado, marcado e comparecido aqui, porque... esse podcast, essa gravação, e entender que nós temos uma responsabilidade individual de produzir para um bom mercado, produzir também
com coerência e dedicação às informações, eu acho que isso me motivou muito também a melhorar como profissional. Fazendo uma breve menção aqui a uma situação, eu já ajudei a preencher um formulário do Compete. E realmente as pessoas tendem a não entender a importância desses dados. E como você trouxe aqui os indicadores, certamente eu serei uma profissional para estimular um preenchimento cada vez mais qualificado e com respostas profundas, né, que tragam a clareza realidade para vocês. Né? Isso aí. Perfeito, assim, uma alegria muito grande ter participado. E aí, ouvindo vocês duas, assim, me veio à mente aqui uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, né, que é um dos grandes estrategistas da atualidade, que ele fala, né, para os líderes de negócio, assim, você lida o tempo todo, assim, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende nada de negócio, então esquece disso. Então, assim, quando você fala da questão do investimento em pessoas, é muito disso, assim. E aí não são só os colaboradores e não são só os clientes, né? É o fornecedor, né? É uma outra parte interessada do seu negócio. Então, assim, é preciso investir em conhecimento como, de fato, algo que vai balizar em qualquer área de atuação de qualquer empresa. Então, acho que esse é um primeiro ponto que me veio aqui. E aí, retomando também, o que é o próprio tema do nosso podcast, assim, e aí eu saio daqui realmente com essa convicção cada vez mais fortalecida que, sim, ele não é o único instrumento, mas as leis de incentivo são, sim, uma estratégia inteligente para o investimento em ESG. Eu acho que ele pode ser, inclusive, um primeiro passo para aquele que ainda não teve a compreensão do que são esses desafios que a sociedade atual e futura vão exigir cada vez mais das organizações, das empresas em relação aos desafios ambientais, toda essa discussão climática que é absolutamente imprescindível para todo mundo. Os desafios sociais, o Brasil com todos os gaps enormes que nós ainda temos de vencer, né, em várias frentes de desigualdade social, desigualdade de gênero, enfim, das diversas pautas sociais. Se de fato existe esse instrumento e ainda não é utilizado, é porque de fato falta talvez conhecimento de entender que ele está ali disponível na prateleira para ser acessado, mas não está sendo acessado porque ainda se desconhece o suficiente. Então, mas saio daqui com essa convicção fortalecida e eu acho que esse é um bom caminho e talvez aí a gente venha mais à frente fazer discussões mais específicas, porque é uma pauta que de fato acho que é preciso trazer esclarecimento e é muito amplo. Mas enfim, aí eu agradeço muito aí, Efigênia, por junto comigo aqui ter conduzido esse bate-papo. E Raquel, assim, alegria muito grande ter recebido você aqui. Acho que o que você traz, apesar de a gente não ter tido o tempo que a gente gostaria, mas enfim, já nos trouxe muitos esclarecimentos e muita luz para muitas discussões. E você que está nos assistindo aí, gente, se você gostou desse conteúdo, siga a página do IBEF lá no canal do YouTube, curta lá a nossa publicação, faça os comentários pertinentes e compartilhe o máximo possível com as pessoas que você acha que são interessadas nesse assunto também. Ajude a repercutir esse tema que é de extrema relevância para o ambiente de negócio. Por fim, compartilhe aqui também as páginas pessoais de vocês, para quem quiser seguir vocês. Raquel, onde é que o pessoal pode encontrar a informação? O meu é lá no Instagram, você acha facilmente, @Raquel com CH, Rachel Freixo com X, então manda também direct, no LinkedIn, manda mensagem. Vamos ampliar esse debate, é importante difundir o conhecimento para que as pessoas acessem, né? Então contem comigo, contem com o governo do Estado, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Efigênia, quer deixar suas redes? Perfeito. Meu é @Efigênia Brasilino no Instagram. LinkedIn também sou muito ativa. Será um prazer recebê-los e debater. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir e perguntar, porque eu tenho certeza que a sabedoria que nós recebemos a partir dessas perguntas nos auxilia muito a resolver problemas complexos. Afinal de contas, problemas complexos necessitam, às vezes, de respostas complexas também. Perfeito. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados, FUCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca, Zília Armazéns Gerais, Time Now, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, FUCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.